turma! Essa é a nossa aula de matemática de hoje. Páginas 104, 105, 106, 107 e 108 do nosso livro didático. Vamos lá? Na página 104, nós temos aqui um resuminho de várias coisas que nós já aprendemos. Número 1. Assinale o objeto que não lembra a forma do cilindro. Lembrando, o cilindro ele tem aquele formato bem parecido com uma latinha. O lápis nosso também é um cilindro, né? Só tem uma forma aqui que não lembra o cilindro. E aí nós vamos marcar o X. Número 2. Observe a caixa da figura. Aqui nós temos uma caixa de maçãs, né? Ela não está completa, mas ela tem uma determinada regularidade aqui, né? Nós observamos que ela está organizada em fileiras e em colunas. Tem uma determinada quantidade de maçãs na fileira e outra quantidade de maçãs na coluna. Quantas maçãs cabem nesta caixa? Imagine vocês que todos esses espaços serão completos por maçãs. Quantas maçãs caberão? Imagine também que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Eu vou pedir a gentileza de vocês desenharem aqui na caixinha as suas maçãs, que assim vai ficar bem mais fácil para vocês realizarem essa atividade. E quantas maçãs cabem em duas caixas? Imagine vocês mais uma caixa igualzinha a essa. Quantas maçãs teremos ao todo? Se você souber quantas maçãs nós temos em uma caixa, você pode saber quanto tem em duas também. Número 3. Deslocamentos. Observe as figuras com a forma de paralelepípedo. Pinte um caminho na parte visível de cada figura que leve a formiga até a flor. Mas atenção, cada caminho deve ter 12 risquinhos. Então, olha só, no nosso paralelepípedo, nós sabemos que o máximo que ele pode ter de arestas, que é esses risquinhos visíveis, né, são 12. Porém, nós não podemos desconsiderar que nosso caminho aqui vai ser na parte visível, ou seja, nós vamos observar o paralelepípedo para levar a formiguinha até a flor somente pelos espaços visíveis. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de caminho, né? Então, a nossa formiguinha está aqui embaixo, ela foi seguindo pelas retas e chegou até a flor. Existem outros dois caminhos para ela chegar, diferentes desse que eu coloquei no exemplo. Só quero ver as atividades de vocês. Depois compartilhe no grupo. Na nossa próxima página, nós temos um resumo de tudo que nós aprendemos nessa unidade. Temos as ideias de adição que nós aprendemos, que nós podemos fazer a adição por decomposição, podemos fazer a adição montada, bonitinho, igual nós aprendemos, né, com desenho em unidade, fazendo as somas direitinho. Aprendemos também que nós podemos fazer somas com mais que duas parcelas, podem ser 3 também, ou até mais, né? Então, nós aprendemos muitas coisas. Aqui embaixo, nós temos 2 perguntinhas de resposta pessoal. Então, é aquela pergunta que precisa da sua resposta bem sincera, né? Como você tem se saído nas avaliações? Você sente que você aprendeu? Você acha que você está estudando direitinho? É a sua opinião. Você procura estudar um pouco mais o assunto quando não resolve corretamente alguma atividade? Então, quando você erra a atividade, quando você vê que você não entendeu, você estuda um pouquinho mais? Também é sua resposta pessoal. No nosso próximo capítulo, nós falaremos um pouquinho sobre a subtração. O que é a subtração? Subtração é uma operação também conhecida como continha de menos. É uma continha de tirar, diferente da adição que nós já aprendemos, que era juntar, a subtração é de tirar. Nós temos aqui algumas perguntinhas para vocês na primeira cena, né? Então, nós observamos 2 crianças. Elas estão jogando um jogo aqui chamado jogo da trilha. E ele tirou uma fichinha aqui, né? Volte 9 casas. Pela mãozinha dele, ele está coçando a cabeça e está com alguma dúvida, né? O que você viu nessa cena? Então, você vai responder aqui do ladinho. Aqui, infelizmente, não tem linhas, mas como as respostas são curtinhas, dá pra gente escrever. Qual é o nome do jogo que aparece na cena? Esse jogo, ele tem o nominho dele aqui no cantinho. Aí vai facilitar para vocês. O que está escrito na carta da mão do menino? Então, aqui na mão do menino tem uma carta. O que é que está escrito nela? Aí nós vamos escrever. Você já brincou com um jogo como este? Você já brincou de jogo da trilha? Se você já brincou, coloque sim. Se não brincou, é só escrever não.
Na nossa próxima atividade está assim, para iniciar. Mário quer saber em que casa o peão preto dele vai ficar quando voltar 9 casas onde está. Rosana quer saber quantas casas faltam para o peão vermelho dela chegar até a casa 40. As dúvidas de Mário e Rosana podem ser esclarecidas efetuando-se duas subtrações, que são duas continhas de menos. Nessa unidade, vamos retomar e ampliar o estudo dessa operação. A primeira bolinha aqui está assim. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade. Converse com os colegas e responda as questões a seguir. Em qual casa o peão preto vai ficar ao voltar 9 casas? Então, você vai olhar lá na cena que nós tínhamos, né? O peão preto ele vai ficar em qual casinha se ele voltar 9 casas? Quantas casas faltam para o peão vermelho chegar à casa 40? Então, nós vamos observar aqui aonde está o peão vermelho. Para ele chegar na casa 40, quantas casinhas faltam? Quais subtrações Mário e Rosana devem fazer para chegar a esses números? Então, quais continhas eles vão precisar fazer para chegar nos números? Se na próxima jogada o peão vermelho voltar 3 casas de onde ele está, então qual casa ele vai chegar? Qual é a subtração nesse caso? Então, nós vamos ter que observar aqui diretamente no tabuleiro para a gente saber exatamente aonde esse peão vai chegar. E aqui nós temos algumas perguntas também de resposta pessoal. Qual palavra está relacionada à operação de subtração, juntar ou separar? Tem alguma palavrinha aí nesses probleminhas que indica isso. Quantos anos você tem? Quantos anos você tinha há 2 anos? Então, imagine há 2 anos atrás. Você vai pegar o seu número hoje de idade, menos 2. Aí você vai chegar na idade que você tinha há 2 anos atrás. Na compra deste livro, pagando com as notas abaixo, de quanto será o troco? E que subtração deverá ser feita para calcular o troco? Então, olha só. Ele vai comprar o livro com essas duas notas, uma nota de 20 e uma nota de 10. O livro custa R$ 25. Qual continha a gente precisa fazer para saber qual é o troco? Eu vou pegar o total menos 25. E aí nós vamos saber qual será o troco. Depois vocês me contam. Dúvidas? Pode chamar. Bons estudos!